Olá a todos, aqui é o Guilherme. Eu vou começar aqui uma aula, da disciplina de ELI 25, Laboratório de Ensinamentos Controlados, ofertado aos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação da Unifei do campus de Itabira. Essa disciplina aqui ela tem um caráter extraordinário devido à situação que se passa aqui em 2020, pela pandemia do Covid-19. Então, a disciplina em si, a gente vai começar a abordar alguns tópicos que vão ser continuações da disciplina teórica, sobre no que diz respeito à parte de acionamentos. Então, vamos relembrar aqui onde que a disciplina teórica ela terminou. Bom, a disciplina teórica ela terminou com a gente realizando o controle vetorial do motor de indução trifásico, do motor em gaiola. A gente viu que para fazer esse controle vetorial, a gente utilizava da orientação pelo fluxo do rotor. A gente viu, a gente pegava a nossa máquina, pelo menos em termos de modelo matemático, a máquina física em si, e separava essa máquina em dois eixos, o eixo direto e o eixo de quadratura, fazendo essa orientação. Quando a gente fazia essa orientação de maneira em que o eixo direto sempre acompanhasse o vetor espacial do fluxo do rotor, a gente tinha algumas características muito desejáveis. Aqui, para citar duas, eu tinha a separação de parcelas de corrente que produzem conjugado e parcelas de corrente que produzem magnetização. Então eu tinha o seguinte: eu tinha que a corrente do estator de eixo direto ela produz fluxo magnético, ela produz fluxo magnético, lembrando que no MIT toda a magnetização da máquina ela vem pelo circuito de armadura, ela vem pelo estator, ela é diferente da máquina CC e da máquina síncrona, em que eu tenho um circuito de campo, no caso da máquina síncrona pode também ter ímãs permanentes, ou circuito de campo, que são responsáveis pelo estabelecimento de fluxo na máquina. E eu tenho a corrente também ISQ, que é responsável pela produção de torque. Então, quando a gente viu essa separação, que o conjugado da máquina dependia apenas uma parcela da corrente do estator e o fluxo magnético outra, a gente conseguiu realizar duas malhas de controle independentes que controlavam a magnetização e o conjugado da máquina. Isso resultou a gente tendo uma estrutura de controle que é a seguinte. Eu vou ter que abaixar aqui um pouquinho mais, Então eu tenho uma estrutura de controle, eu vou colocar dessa forma, em que eu tenho uma malha de controle para a corrente do eixo direto e uma malha de controle para a corrente de eixo quadratura. Mas como a corrente de eixo quadratura ela é responsável por produzir conjugado, a gente tinha visto
que a corrente responsável por produzir conjugado, né, externa a ela a uma malha de controle de velocidade, justamente, né, porque eu ajusto a velocidade da máquina, né, controlando a produção de conjugado, né, é o que eu utilizo, né, para realizar aqui, né. Aqui eu vou fazer um blocão, né, a gente viu aqui, né, que aqui, né, é o PWM, PWM mais eletrônica de potência, né, vamos colocar dessa forma. Então eu tenho aqui, né, eles efetivamente, né, vão, né, ser responsável por sintetizar, né, as tensões no estator, né, VD e VQ. Lembrando, né, aqui eu estou tratando tudo, né, nos eixos direto em quadratura, mas o sistema físico real, né, eu tenho que pegar todas essas referências, né, em D e Q e passar, né, para tensões em ABC. Afinal, a minha máquina continua ainda tendo 3 fases, né, eu continuo alimentando essas fases individualmente. Eu vou medir as correntes trifásicas e, é claro, né, passar, né, todas essas correntes para depois o referencial síncrono girante, né, o DQ, né? Mas enfim, aí aqui, né, a gente tinha, né, a nossa malha, né, era S sigma LS mais RS, né, a malha de corrente, né, só um minutinho, né, perdão, aqui, né, eu esqueci de colocar uma parcela importante, né, aqui a gente tem o que a gente viu, né, que poderia vir como compensações, né, feed forward. Aqui não é realmente um feed forward, né, mas essas parcelas aqui são idênticas, né, que é do eixo quadratura, né, e é claro, né, 1 sobre sigma LS S, perdão, de novo pessoal, tem muito tempo, né, a gente usava, né, sigma LSP, né, a gente usava como a variável de Laplace a letra P, né, justamente para não confundir com S do estator e afins, né. Então a gente tem aqui a nossa malha, né, ou a nossa planta, né, de corrente sigma LSP mais RS, né, lembrando que P seria a variável de Laplace, né, e aqui eu teria, né, efetivamente a corrente de eixo direto, aqui eu teria a corrente, né, de eixo em quadratura, né, e aqui, né, continuaria, né, a corrente de eixo em quadratura, né, tá ficando pequeno, tem a constante K, 3 meios, polo sobre 2, Lm sobre Ls vezes o fluxo, né, do rotor, né, que eu setei, que realmente, né, produz aqui o conjugado eletromagnético, né, que menos, né, o conjugado de carga, a nossa planta 1 sobre JP, né, P de novo variável de Laplace, vai me dar aqui a velocidade, né, e aqui é claro, né, eu realimento, né, aqui, né, as correntes, né, para fechar a malha, velocidade aqui, né, para fechar a malha de velocidade, né, a corrente eixo T que vai ficar difícil, né, eu vou ter que passar por aqui, né. A gente viu essa estrutura de controle, né. Então a gente parou, né, na disciplina de acionamentos controlados, né, nessa parte. O que a gente vai ver agora, né? Bom, a gente vai ver agora a questão do controle, né, da máquina de indução,
a velocidades acima da velocidade nominal, né? O que acontece, né? Se eu quiser acelerar minha máquina acima da velocidade nominal, né, eu vou ter aqui um problema, né? À medida, né, que a velocidade, né, da máquina aumenta, né, a indução, né, magnética da minha máquina também é maior, né? A força contra a motriz, por exemplo, produzida, né, pela máquina, ela aumenta. Então isso iria gerar, né, que eu alimentasse a minha máquina, né, com tensões muito acima, né, da tensão nominal, se eu quiser elevar a velocidade acima do nominal. Então, para não quebrar ou para não desobedecer nenhum limite, né, operativo da máquina, o que eu faço, o que eu preciso fazer é o enfraquecimento de campo, né? Na disciplina teórica a gente viu um enfraquecimento de campo na máquina de corrente contínua, né? Então a gente viu o enfraquecimento, né, de campo na máquina de corrente contínua. Então a gente tinha dois circuitos separados, o circuito de campo e o circuito de armadura, e a gente diminuía, a gente controlava a corrente de campo, né, à medida que a velocidade subia, né? Como que era feito, né, o controle da corrente de campo? A corrente de campo, ela decrescia ou ela diminuía na mesma proporção, né, que a velocidade, né, subia. O que eu quero dizer, né? Então, um exemplo clássico, né? Eu quero operar, né, a minha máquina com a velocidade igual a 2 PU, né? Então, duas vezes a velocidade nominal. No caso, né, a corrente de campo, ela tinha que ser a corrente de campo nominal dividido por 2, né? Se a velocidade fosse 1,5 PU, né, eu teria que dividir por 1,5, ou seja, a corrente, né, de campo, ela decresce na mesma proporção que a velocidade aumenta, né? Então, se eu quiser, à medida que eu for acelerando a minha máquina, a minha corrente de campo teria que diminuir, porque eu estaria efetivamente diminuindo o fluxo magnético estabelecido na máquina, né? Então a gente viu, né, que essa operação, né, até, né, eu chegar na velocidade nominal, eu impunha ao meu circuito de campo, né, corrente nominal, e à medida que a minha velocidade ultrapassava a velocidade nominal, eu ativava o meu controle realizando a diminuição da corrente de campo para que nenhuma característica, né, ou nenhum limite operacional da máquina fosse desobedecido. Como que é feito na máquina de indução? Bom, a ideia é a mesma. A ideia aqui é, eu tenho uma corrente que produz torque e uma corrente que produz fluxo, né? Na máquina CC, né, quando eu fiz o controle acima de velocidades acima do nominal, eu não mexi exatamente em absolutamente nada na parte que produz torque, mexi apenas na parte que produz fluxo. Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso então mexer na corrente que produz fluxo, que é a corrente ISD. Então, aqui, né, desenhando aqui a minha malha ISD, né, de novo, que ela ficou em cima, isso é bem rapidinho, eu só vou desenhar ela. Eu vou botar aqui EP, né, EP mais WM, né, mas vamos lá, né, P sigma LS mais a resistência do estator, né, 1 sobre isso. O bloco ficou meio feinho, mas não tem importância. ISD. Então o que acontece? Eu vou
atuar aqui, né? O nosso controle sempre começava, né, fazendo com que ISD, né, tivesse o valor lá da corrente de magnetização da máquina. Ou seja, eu sempre deixava, né, o ISD constante no valor nominal de magnetização da máquina. O que vai acontecer? À medida que, né, a minha referência de velocidade for maior, né, que a velocidade nominal, o meu ISD de referência ele tem que diminuir, ele vai ter que ser menor que o ISD nominal ou a corrente de magnetização da máquina, como nos mesmos moldes que a gente fez na máquina CC. Então, a velocidade nominal está subindo, o ISD está caindo na mesma proporção, né, que a velocidade, né, nominal, a velocidade imposta na máquina é maior do que a nominal. Então eu tenho aqui, né, o que a gente fez foi criar, né, uma constante K. Essa constante K, né, ela é o seguinte, né, essa constante K, né, ela era 1, né, para ômega de referência menor ou igual à velocidade nominal, e ela era, né, a razão entre a velocidade de referência e a velocidade nominal para ômega de referência acima da velocidade nominal. Então a gente fez essa constantezinha K, né? Ela é 1 para o caso, né, da operação normal, e ela vai ser, né, no caso maior do que 1, porque a velocidade de referência é acima da velocidade nominal. E, portanto, né, o nosso ISD de referência ele passa a ser o ISD nominal dividido pelo K, ou seja, a gente faz isso, né, à medida que a velocidade vai aumentando, o meu ISD vai diminuindo. Então eu preciso implementar essa lógica aqui, algo que vocês já fizeram na máquina de corrente contínua e vocês vão agora fazer aqui no motor de indução, para operar, né, a mesma velocidade. Então essa aqui é a primeira coisa que vocês vão fazer. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, né? Eu terminei aqui de falar da primeira parte aqui, né, do controle da máquina de indução a velocidades acima da nominal, mas depois eu vou tratar de um outro aspecto que é um pouquinho diferente da máquina CC. Quero encerrar aqui o vídeo fazendo uma pequena revisão, né, do que a gente viu na teoria e aplicando aqui diretamente para a máquina de indução, visto que vai ser o primeiro projeto de vocês aqui no laboratório. Então, obrigado a todos que tiveram paciência para assistir esse vídeo até o final.